Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, tá começando agora mais uma análise de mercado, mais uma análise da semana, como que foi, né? Hoje a gente vai dar uma olhada também como que foi, como que fechou o semanal para pro mercado como um todo, né? Criptos, também o mercado tradicional, também vamos dar uma olhada como que a carteira do canal ela performou. Também quero dar uma olhada em algumas notícias, né? Quero trazer aqui para vocês, que eu achei super interessante, que essa semana, né, movimentou um pouquinho aí. Então tem bastante coisa pra gente ver, né? Sem enrolação, vamos começar logo o vídeo aí. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é com relação aos ETFs de Bitcoin. A gente pode ver que a maioria ali dos ETFs, elas têm um deadline aí para o mês de outubro. Não acredito que eles vão ser aprovados. Tá tendo uma guerra muito grande ali entre a SEC e as criptomoedas. O Gary Gensler, que é o presidente da SEC ali, ele é muito anticripto e tá tendo muito de debate lá no Senado, tá tendo muita resistência por parte dele. Eu não acredito que nesse intervalo aí de 2 semanas praticamente, ali 3 semanas, esses ETFs eles vão ser liberados, né? Não teve nenhum indício, né, de que isso ocorreria e não mostrou nenhum tipo de avanço com relação a isso. Então esses ETFs eu acho que não sairão agora. Eu fico ainda com um sentimento de que isso talvez ocorra apenas no ano que vem. A segunda notícia que eu quero trazer é com relação à CPI, né, das pirâmides financeiras que está acontecendo, né? Houve a solicitação e a aprovação, né, no Senado. Então, as corretoras do Brasil, elas vão ter que pegar e passar, né, alguns dados com relação a alguns clientes específicos, mas também eles vão pegar e passar provavelmente, né, dados que não são só desses clientes, né? É muito provável que suas informações serão passadas para o Senado, né? As corretoras, né, que que terão que passar essas informações a Mercado Bitcoin, a Foxbit, Novadex, Binance Holding, Binance Capital Management, Ripple, ByteSoul, Bitcoin Trade, Bitcoin 2U, CoinNext, Bfintech, Digitra e Wellington Participações. Essa eu confesso que eu não conhecia. Mas enfim, todas essas corretoras terão que passar os dados dos seus clientes, né, para essa CPI. É um pouco ruim porque, na minha opinião, a gente pode ter dados vazados caso eles não tomem cuidado, né, com isso, e é muito provável que isso ocorra. Enfim, outra notícia que saiu essa semana com relação ao ETF de Ethereum, né, que pode ser lançado essa semana agora, na segunda-feira, né, amanhã no caso, diz uma analista da Bloomberg, né. São 7 ETFs que estão ali para você operar futuros na bolsa, né. Eles podem ser lançados nessa segunda, né, e eles pertencem, né, a algumas empresas como ProShare, Bitwise, Vanek e a Valkyrie. Já existe, né, desde 2021. Você já pode negociar futuros na bolsa, né, de Bitcoin desde 2021 e agora do Ethereum. E eu acho que isso pode movimentar bastante o mercado de uma forma positiva. Pode ter bastante dólares, né, entrando nesses ETFs de futuros para operar, né, o Ethereum. Isso eu acho que é um avanço nas pessoas. O mercado tradicional já está começando a entender melhor o que é cripto. Eles já estão começando a entender melhor também algumas coisas que corroboram mais, né, com a aceitação de criptoativos como investimentos. Outra notícia também que me chamou a atenção foi a MicroStrategy. Ela comprou cerca de 5.445 bitcoins essa semana. Deu em torno de mais ou menos 147 milhões de dólares em Bitcoin. Então a gente pode ver que grandes fundos também eles estão se movimentando, eles já estão comprando. Eles já estão ali fazendo também seu preço médio. A MicroStrategy ela está em mais ou menos um preço médio de 29.582 por Bitcoin, né? O preço médio deles. Então eu acredito que isso também é algo muito interessante para a gente perceber que o mercado cripto ele não está totalmente abandonado, por mais que ele não esteja com tanta volatilidade, ele está sim no radar de grandes fundos, grandes corporações que têm uma quantia muito grande de dinheiro. E você pode ver que eles estão fazendo a estratégia de DCA, eles estão comprando de forma fracionada. A diferença é que eles entram com a mão muito mais pesada do que
a gente, né? Eles têm muito mais dinheiro em caixa para poder fazer esses aportes. E eu acredito que eles vão se dar muito bem no próximo ciclo. Eles estão fazendo um preço médio muito bom. Eles têm uma grande quantia de bitcoins, né? Então eu acredito que isso vai render muitos frutos para eles. E é interessante, a gente também tem que olhar isso e perceber que é um movimento que a gente está fazendo de certa forma correta, de tentar fazer esse DCA. Obviamente com uma quantia menor, mas a estratégia em si é uma estratégia que grandes players usam, então a gente também pode olhar isso e também tentar, né, fazer de uma forma consistente, né, que nem eles, e usufruir disso depois mais para frente, né, no próximo ciclo de alta. Um gráfico, né, que eu vi essa semana é o MVRV Ratio, e esse gráfico, ele historicamente, ele mostra, né, que quando a gente está perto dessa faixa verde, significa que é um ótimo momento para compra, né? Historicamente, sempre que ele se aproxima, é um ótimo momento para você acumular Bitcoin. E quando está se aproximando daquela faixa vermelha lá em cima, é o momento mais propício para você vender bitcoins, porque ele já está muito sobrecomprado. E eu trouxe esse gráfico porque eu acredito, né, que estamos, né, ainda em um bear market, e eu acredito que a gente pode chegar um pouquinho perto, né, dessa faixa, né, daquela região ali, daquele caixote verde ali. Vocês podem olhar no canto esquerdo, tem ali, né, os números, né, e eu acho que a gente vai chegar perto da região 1 ali do MVRV, porque, né, a gente vem tendo uma queda, uma retirada, né, de dólares do mercado, então a tendência é que o preço, né, ele volte a cair e o MVRV, consequentemente, caia junto, né. Então esse gráfico é algo que eu vou começar a acompanhar com um pouco mais de frequência, assim, no fechamento mensais ou semanais, como eu já tenho feito, né, com os gráficos, mas eu vou dar uma olhada com um pouco mais de atenção para ele também. Ele é um ótimo indicador que pode nos direcionar a bons momentos para fazer aportes maiores, né, para a carteira. Eu quero dar uma olhada aqui nos gráficos agora e mostrar para vocês algumas coisas que eu observei, né, e também eu quero observar também como que fechou o mensal, né, para alguns ativos, né? O total de mercado, a gente pode ver que essa semana ele ganhou bastante força, né? Ali no final da semana ele já começou a ganhar bastante força e ele tá fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, né? A gente pode ver que ele passou, né, da média de 8, ele tá se sustentando ali em cima da média de 8, porém ele tá tendo um pouco de dificuldade para passar dessa região dos 1,6 trilhões de dólares, que também foi uma resistência, né, algumas semanas atrás, é um topo ali da semana passada que tá servindo também como resistência. E, na minha opinião, o que eu acredito, né? Como o MACD e o RSI eles inverteram, eles estão com mais força, né, para compra, né? Então a tendência está numa curta tendência de alta. E o que eu entendo, né, que a gente pode ver que ele pode lateralizar um pouquinho essa semana, e eu entendo que ele pode testar os 1,11 trilhões que antes eram um suporte, que agora é um suporte perdido, né? Então ele tende a agir como uma resistência. E eu acredito nisso justamente por conta do RSI e do MACD estarem indicando isso. Esse é o gráfico diário para o total de mercado. E olhando para o total de mercado no gráfico mensal, eu acredito que a gente pode fazer o seguinte movimento, né? Como ele pegou, ele ficou o mês todo, né, caindo, e agora nesse finalzinho de mês ele ganhou bastante força, né? A gente pode ver que ele subiu. Eu espero, né, que nesse mês de outubro ele comece subindo, ele teste ali de fato aquela região e depois ele comece a cair e ele feche, né, o mês com um candle com uma grande sombra de venda. Eu acho, né, que é isso que vai acontecer para o total de mercado e, consequentemente, ele perdendo essa metade do canal de 1 trilhão que eu tenho comentado, né? A gente pode ver que ele serviu como suporte já por alguns meses, né? Como ele foi testado já 3, 4 vezes, é um suporte muito forte. Quanto mais testado, mais resistente se torna o suporte, né? Mas, porém, não impede que ele seja perdido. Eu acredito, né, que isso pode acontecer. O mercado ele estava indicando quedas mais fortes no decorrer das semanas e do nada, né, a gente viu que o mercado ele reverteu um pouco, né? E agora ele está numa tendência de curto prazo de alta. Então, eu acredito que isso pode acontecer sem dúvida alguma. Eu quero mostrar também o semanal do total de mercado cripto, né? Porque a gente pode ver que hoje à noite, né, vai fechar 9 horas, né, o mercado. Então eu acredito que conforme o semanal está se fechando ali, nessa característica, ele tende a ir
né? De fato, ele tá fechando acima da média de 8, então essa semana ele, na minha opinião, ele pode lateralizar, fechar uma semana com candle doji, mas posteriormente nada impede dele pegar e testar aquela região ali do 1,11 trilhões de dólares que era o suporte anterior. Tudo corrobora para isso nos 3 tempos gráficos, né? Diário, mensal e semanal. Eu entendo, né, que essa vai ser a movimentação do total de mercado para o mês de outubro. O DXY, eu já estou comentando já faz algumas semanas que ele está em uma região muito alta ali de sobrecompra, que o natural era ele corrigir. Ele seguiu subindo forte aí essa semana, e no finalzinho da semana ali, entre quinta e sexta-feira, ele teve uma queda, ele fez um candle de reversão ali, um candle muito forte de baixa, foi um movimento corretivo, né, mas ele conseguiu na sexta-feira, né, subir um pouquinho, fechar ali no 0 a 0, uma grande sombra de compra. O que eu acredito, né, que o RSI e o MACD, eles estão mostrando, né, que o DXY ele pode vir corrigindo, e ele pode, na minha opinião, testar ali a média de 8, que é essa linha vermelha que está aí que está aparecendo para vocês no gráfico, e com esse teste ele vai continuar fazendo esses pullbacks, né, topos e fundos ascendentes, e ele vai continuar ganhando valor perante aos outros ativos. É o que eu enxergo para o DXY, né? Nada me faz acreditar que esse foi o topo e agora ele vai reverter. Para o SP500, ele vem fazendo, né, topos e fundos descendentes. Ele perdeu o suporte anterior, essa semana ele teve mais quedas, né, porém ele deu uma segurada ali próximo ali dos 4.200 e pouquinho. Ele tem feito, né, ele tem segurado um pouquinho, tem ganhado um pouco de valor. A gente pode ver que ele está muito sobrevendido. Então o que eu acredito, né, para o SP500, né, esse aqui é o gráfico diário. Ele pode testar ali a média de 8 para depois ele continuar caindo. Isso fará com que, né, as ações da bolsa elas caiam, né, de valor, elas tendam a perder mais valor. E no mensal a gente pode ver que ele engolfou, né, aquele candle de 2 meses anteriores, ele fechou abaixo do candle do mês passado, né, de agosto. Então o mês de setembro ele é um mês, né, que indica uma reversão, que ele pode ter, né, mais correções. Eu entendo, né, que com um candle tão forte como esse, o mês de outubro agora ele pode ser um mês doji. Então ele vai abrir ali na segunda-feira no 4.200 pontos, ali 4.290 pontos, e ele vai passar um mês ali, né, numa faixa lateral. Eu não acredito que ele vai cair, né, com tanta força assim. Eu entendo que ele vai fazer um mês menos volátil, vamos dizer assim. Isso é o que eu enxergo para o SP500. Para o Bitcoin, né, ele fez, né, um fundo, né, mais alto que o fundo anterior. Ele fez um forte movimento de alta ali no meio da semana. Ele está se sustentando acima da média de 8, porém ele está tendo um pouco de dificuldade para passar da região dos 27.500 dólares, que é o topo, né, de algumas semanas anteriores. Entendo que ele tem dois caminhos a se seguir, né, que o Bitcoin ele pode, né, passar, ele pode romper, né, essa resistência dos 27.500 e testar os 28.500, que era a resistência anterior, que é uma resistência, né, que era um suporte anterior. Caso contrário, né, o Bitcoin ele pode já voltar a cair e testar os 25.200 dólares. Mas eu acredito mais nesse reteste ali na faixa dos 28,5, porque tanto o RSI, tanto o MACD, eles estão indicando já uma força de alta, né, mais forte que a força de baixa, a força de venda. Então a força compradora está muito maior. A probabilidade de altas, né, no curtíssimo prazo é maior para o Bitcoin. Esse é no gráfico diário. E o gráfico mensal do Bitcoin a gente pode ver, né, que ele fechou com uma leve alta. Ele está acima da média de 8, né? Então, olhando só o mensal, a gente está ali próximo da região 0,5 de Fibonacci, se a gente pegar, né, esse movimento corretivo, né, de agosto e setembro, de julho, agosto, setembro, né? Então a gente pode subir de fato, né, até as faixas do 28.500 dólares, para depois continuar, né, esse movimento corretivo. O Ethereum ele fez um movimento um pouco parecido com o do Bitcoin. Ele fez de fato um fundo mais alto que o fundo anterior, mas ele está bem mais fraco. A gente pode ver que ele está tendo muita dificuldade, né? Ele está testando
tanto a média de 8 quanto o suporte perdido dos $1.650, ele tá tendo muita resistência ali, muita dificuldade de passar. Olhando, né, hoje, domingo, dia 1º de outubro, eu acredito que ele vai lateralizar um pouco ali, ele pode perder e já voltar a cair e testar ali os 1.550. Eu acho que a maior probabilidade, ele não tá mostrando muita tração com a força, né, para ter alta. Caso ele consiga, né, ter atração, ter entradas como vai ter o ETF aí, talvez essa semana, né, já aprovado para operar futuros na bolsa usando o Ethereum, né? Isso é a única coisa que me faz acreditar que pode dar uma alta pro Ethereum, né? Mas então, caso isso aconteça, né, ele pode facilmente buscar ali a faixa dos $1.800, que era um suporte que foi perdido e agora ele vai atuar como resistência. A Matic, ela aconteceu algo que eu achava que já ia acontecer, né, na semana passada, na semana anterior, que seria um teste ali na média de 8. Ele não fez, mas essa semana, hoje, no domingo, inclusive, a Matic, ela fez ali um teste na média de 8. A gente pode ver que teve uma grande força vendedora. Muita gente provavelmente foi estopada, estava operando mercados futuros. A Matic, ela conseguiu se sustentar ali nos 50 centavos. Rompeu os 53 centavos, que era um suporte de curtíssimo prazo ali que tinha sido perdido. E agora ela tá ali na faixa dos 55 centavos. E ela tá testando de fato a média de 8, né? A probabilidade maior é que ela comece a corrigir, na minha opinião. Ela não tá tendo muito interesse comprador, não tô vendo muita entrada, né? A rede da Polygon também não tá tendo muita movimentação. Então eu acredito que a Polygon ela pode ficar nessa região, né? De 50 centavos, 58 centavos, nesse range, né? E lateralizar mês que vem, né? Eu acredito que todo o mercado cripto, ele vai ser um mês doji, muito lateral, né? Ele pode subir, então, agora no começo de outubro e depois, pro final do mês, ele já começa a devolver toda essa alta que ele teve, né? No começo. Isso para Bitcoin, Ethereum, Matic, Link, Uni, qualquer outra cripto. Eu acredito que esse vai ser o movimento mais natural. A carteira do canal a gente teve, né, com essa leve alta que teve no final da semana, a gente tá com um drawdown ali de cerca de 1,84. Eu fiz uma compra essa semana ali na faixa dos 50,90, nos 50 centavos e 95 para Matic. Como eu falei, né, eu tava avaliando se seria se teria, né, entradas nessa semana, e Matic foi uma que me chamou a atenção. Ela testou de fato ali os 50 centavos, que era um suporte, então acabei comprando. E a gente tem feito um preço médio bem interessante para Matic, né? A gente tá com cerca de 139 Matics e o preço médio dela é em 58 centavos, né? O Bitcoin e o Ethereum a gente comprou só uma vez, a gente comprou em preços de suporte ali, um preço muito bom, então a gente tá quase no positivo ali, né? Nessa semana a gente pode ver ali no gráfico que nas últimas 24 horas, né? A Matic, ela subiu muito e como a nossa maior posição, então a gente teve um grande ganho ali na carteira, ela tava com um drawdown um pouco maior. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fazer uma composição, usando essa estratégia de DCA, né? Com calma, mantendo caixa para aproveitar se tiver mais quedas, né? E também fazer um preço médio bem interessante. Bom, rapaziada, o vídeo já ficou muito longo, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, resumidamente, eu acredito que esse mês de outubro vai ser um mês lateral, ele não vai ser um mês tão volátil, tendo em vista, né, que a gente tem muitas incertezas aí no mercado, também teve movimentos muito fortes em alguns ativos, né, de baixa, outros de alta. Uma coisa que eu reparei também, a gente perdeu muito a correlação com o mercado tradicional. A gente passou 2022 inteiro muito correlacionado ao mercado cripto com o mercado tradicional. Então a gente viu o gráfico do Bitcoin fazer um movimento muito semelhante com o SP500 e Nasdaq, que desde que a gente começou a fazer os vídeos aqui de análise semanal, a gente vê que essa correlação foi totalmente perdida. Exemplo, né, o SP500 sofreu essa semana e o Bitcoin performou melhor, a Matic performou melhor. Então, é algo que a gente tem que observar, a gente tem que acompanhar semanalmente para a gente tentar identificar padrões ou até mesmo correlações, né? Que no caso a gente não está encontrando, mas não é por isso que eu vou deixar de analisar, né? Espero que vocês tenham gostado, vou pegar, né? Vou tentar postar com os vídeos no domingo, né? Hoje provavelmente não vou conseguir editar e postar, então amanhã, segunda-feira, eu vou tentar já postar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja servindo de alguma forma para vocês conseguirem montar suas teses de investimento, vocês conseguirem pegar e montar seus portfólios, né? Dar um pouco de
de entendimento para que vocês tomem suas próprias decisões, né? Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho caso vocês não tenham ativado ainda, né? E é isso, a gente se vê na semana que vem, beleza? Tamo junto.